A Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos, cumprindo o seu papel de entidade de classe de utilidade pública, vem novamente realizar uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Valinhos. Esta associação é entidade de classe fundada em 25 de novembro de 1987, fruto da união de um grupo de profissionais que desejavam contribuir para o desenvolvimento equilibrado e para a prática profissional de qualidade no município. Declarada de utilidade pública em 1993, vem cumprindo seu papel e tem estado sempre presente nas discussões de questões importantes para o desenvolvimento do município e bem-estar de seus habitantes. Já uma tradição nas eleições municipais de Valinhos, a abertura desse espaço democrático para que os candidatos apresentem suas propostas e ideias tem sido realizado desde a eleição de 2010. As entrevistas antes realizadas em nosso auditório e abertas ao público em geral, por imposição dos protocolos de saúde em função da pandemia de Covid-19, este ano foram movidas para o espaço virtual, sendo disponibilizadas em nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube e nosso site. Com o objetivo de garantir a igualdade de condições a todos os candidatos, a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos adotou o formato de entrevistas individuais, online, gravadas, na semana de 19 a 23 de outubro, com as mesmas perguntas a todos os candidatos e publicação simultânea em 26 de outubro. Hoje recebemos para apresentar seu programa, suas ideias e responder às perguntas da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos, o senhor Paulo Márcio Batista, candidato a prefeito de Valinhos pelo Partido Patriota. Boa tarde, senhor Paulo. Agradecemos sua disponibilidade em participar dessa entrevista. Inicialmente, o senhor tem 15 minutos para se apresentar, falar um pouco sobre o seu programa de governo. Logo após serão feitas 5 perguntas, com tempo de respostas de até 3 minutos para cada pergunta. Em restando tempo, poderão ser feitas perguntas adicionais, também comum a todos os candidatos. Portanto, os 15 minutos são seus para a apresentação do seu programa de governo, prioridades. À vontade. Hélio, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer à Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos pelo convite. É salutar a participação dos candidatos a prefeito dessa cidade diante dessa instituição que representa boa parte dos técnicos que participam do desenvolvimento, do crescimento das estruturas da cidade de Valinhos, seja na construção civil, seja na indústria, seja na parte de urbanismo ou até mesmo seja no auxílio ao desenvolvimento do que nós temos de agronomia, do que nós temos em desenvolvimento da parte de fruticultura e outras culturas dentro da cidade. É muito importante, nós temos a participação das entidades de classe junto com o desenvolvimento da política. Fazendo um briefing pertinente à minha apresentação, eu sou especialista em direito imobiliário, em direito registral e direito contratual, sou graduado em direito, sou graduado em marketing, sou graduado em administração de empresas, sou técnico em contabilidade, sou técnico em transações imobiliárias. Fiz extensão em jornalismo e estou iniciando aí uma tese para mestrado, se Deus quiser, nos próximos dias. Desenvolvo atividades em 2 categorias pertinente ao desenvolvimento das classes que eu estou inserido. Então, estou há 15 anos prestando serviço ao CRECISP, dos quais nos últimos 10 anos estou como delegado. Atualmente destacado aqui na delegacia de Campinas, na qualidade de delegado distrital do CRECISP, fazendo o combate do crime do colarinho branco e da lavagem de dinheiro, uma atividade muito próxima das ações do COAF, na região metropolitana de Campinas. Todos sabem que a categoria do segmento imobiliário trata com grandes valores, com grandes transações. Então, o departamento que eu cuido e auxilio no desenvolvimento das tratativas, auxiliando fiscalização e procedimentos, faz questão de estar muito próximo de todas as ações que nós acreditamos ser importantes para evitar que a entidade, que a categoria venha a ser utilizada por situações ilícitas. Dentro do CRA, Conselho Regional dos Administradores, eu represento a cidade de Valinhos há pouco tempo. Recebi a nomeação no começo deste ano e sou muito grato pela oportunidade de estar representando as 2 instituições, as 2 categorias na nossa região.
Trabalhei com pesquisa de campo, pesquisa de mercado do ano de 2000 a 2010, participei de ações para instituições públicas e privadas em mais de 200 cidades dentro do nosso país. Tenho a felicidade de ser o primeiro autor valiense a fazer uma publicação em Bienal Internacional no ano de 2010. Também sou muito grato em poder ter o privilégio de fazer a primeira publicação na Biblioteca Municipal da cidade de Valinhos e a primeira publicação também na CIV, Associação Comercial e Industrial da cidade de Valinhos. Enfim, eu acho que esse é um resumo diante do contexto da minha formação e da minha atuação nas categorias que eu participo. Ok. Mas se quiser continuar com a apresentação do programa de vocês aí, um pouco sobre o programa de governo. Ah, ok. Eu já posso falar do programa. Eu achei que era a primeira apresentação, depois... Ok. Pode dar continuidade, vontade. Perfeito. Nosso programa de governo está focado ao desenvolvimento da cidade com a ajuda da iniciativa privada. É muito claro a todos aqueles que apreciam as contas da cidade e a situação que a cidade se encontra com mais de 700 milhões de reais com dívida consolidada, que se nós não tivermos ajuda externa, nós não conseguiremos sair deste ponto que hoje nós nos encontramos. É necessário a participação da iniciativa privada, é necessário a participação dos agentes políticos na busca de emendas parlamentares a nível federal e a nível estadual, para conseguirmos unir forças e recursos para o desenvolvimento de obras, para o desenvolvimento das atividades básicas, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança. O plano de governo, ele fomenta vários projetos, principalmente dentro dessa relação da parceria privada, que vem tratando da mobilidade. Entendemos que o Valinhos tem grandes problemas com a mobilidade urbana. Nós precisamos rever essa composição e criar, junto com os especialistas, junto com vocês, as alternativas necessárias para que o povo valiense tenha, de fato, qualidade de vida. Entendemos que o problema da saúde hoje só vai ser resolvido se nós tivermos um convênio municipal onde a população tenha condição de fazer as escolhas das clínicas e dos laboratórios, instituições particulares. Precisamos colocar nossa população na mesma condição do que outros que possuem convênios privados, convênios particulares. Entendemos também que a água é um grande problema na cidade de Valinhos e que dentro dessa direção nós precisamos compreender as estruturas que nós temos e abrir a possibilidade de tratarmos, discutirmos e, se necessário, definirmos pela privatização da estrutura do DAEV, para que tenhamos aí uma injeção de capital nessas estruturas, para que de fato nós tenhamos ampliação do desenvolvimento da captação, tratamento, proteção e distribuição da água e de esgoto na cidade de Valinhos, tendo como principal apoiadores os grandes condomínios da cidade, que já poderiam ter investido capital no desenvolvimento de equipamentos, de aparelhamento de reuso de água e até mesmo na criação de cisternas e outros meios para tratarmos, cuidarmos e promovermos da forma correta a distribuição de água dentro da nossa cidade. Essa é uma linha que nós trabalhamos bastante dentro do nosso plano de governo. Na relação da saúde, assim como na relação da educação, assim como na saúde, entendemos a possibilidade do uso do voucher para que os pais tenham condição de escolher vagas para os seus filhos dentro da iniciativa privada, diante de um contexto onde nós já temos essa situação, porém quem escolhe é a prefeitura compra determinadas vagas dentro de algumas estruturas privadas e acaba limitando os pais e acaba às vezes desperdiçando recursos, porque nem todas as vagas que estão adquiridas pela prefeitura estão sendo usadas. Acreditamos na participação popular, temos um grande respeito pela pluralidade de ideias, pela diversificação ideológica, queremos a participação de todos os grupos políticos na construção de todas as alternativas que nós colocamos como parte do nosso plano de governo e no desenvolvimento de novas alternativas, porque entendemos que a política não é uma receita de bolo, não é a soma de ingredientes que nós vamos ter um único formato. Então, isso precisa ser trabalhado e construído em conjunto pela melhoria da nossa cidade. Ok, então a gente agora, obrigado então ao candidato. Agora serão feitas as perguntas, então um tempo de resposta de aproximadamente 3 minutos cada uma delas. Vai muito no que você já falou um pouquinho aí, mas vamos lá. Primeira pergunta:
Valinhos tem hoje uma dívida de cerca de 700 milhões de reais, né? Qual a sua estratégia para governar com essa dívida e ainda viabilizar economicamente o município? Quais atividades econômicas o senhor pretende fomentar? Indústria, comércio, agricultura, turismo e como? Hélio, nós sabemos que não existe mágica, não existe condão pode pim. Então chegamos nessa arrecadação que nós temos. A torneirinha. Precisamos fechar. Pá, estamos on? Sim. Ok. Pode recomeçar. Ok. Então, nós precisamos estancar essa sangria, né? Precisamos parar de gastar mais, precisamos trazer as parcerias necessárias para suprir o nosso centro de custo. Isso precisa acontecer, urgente. Primeira coisa, precisamos fazer o ambiente de Valinhos ser um ambiente favorável ao empreendedor. O empreendedor valinhense quer se desenvolver. Temos várias alternativas, entre elas a extinção do alvará de funcionamento para o pequeno e para o microempreendedor. Veja, hoje um engenheiro, um arquiteto que vai trabalhar com sua própria família ou com outro colega da profissão, num escritório, às vezes, pequeno, onde vai ter o uso de algumas mesas de reuniões, e ele é obrigado ao alvará de funcionamento. E anualmente precisa estar renovando. Veja, é uma burocracia desnecessária. A gente cria um ambiente desfavorável ao empreendedor. Precisamos criar urgente uma incubadora de startups e de empreendedores. Nós temos aí instituições como a Unip, como a Unicamp, que estão próximas da cidade, que gostariam muito de participar desse projeto. Então, entendendo o que nós já temos dentro da cidade de Valinhos e entendendo aqueles que estão para surgir, que estão precisando de um pouquinho de ajuda, estão precisando de um pouquinho de orientação, teremos certamente um aumento de número de vagas de emprego e aumento da arrecadação. Então, esse é o ponto número 1, que é o mais fácil, o mais rápido. Depois disso, eu penso que diante da estrutura de Valinhos, da posição onde ela se encontra, próximo da Dom Pedro, próximo da Anhanguera, próximo da Bandeirantes, na saída para Castelo Branco, nós podemos trabalhar na extensão de área já determinada a um polo industrial e um porto seco. Veja, todas as vezes que nós fazemos uma compra pela internet, o produto vem lá de Cajamar. Então, os produtos estão descendo aqui no aeroporto de Campinas, vão para Cajamar e de Cajamar é redistribuído para o estado. Falta lógica nisso. Nós estamos aqui do lado do aeroporto. E nessa composição, para estruturarmos um porto seco, nós abriríamos espaço para pequenas, médias e grandes empresas de logística, distribuição, armazenamento e tratamento de bagagem, tratamento de produtos, para que a gente tivesse uma dinâmica muito diferenciada do que outras estruturas já existentes para atender às necessidades da região metropolitana de Campinas e certamente ser um ponto de desenvolvimento de grandes negócios dentro do estado de São Paulo. Em outras entrevistas me perguntaram por que eu quero ser candidato da cidade de Valinhos e eu sempre enfatizo, eu amo essa cidade e eu penso que nós temos condição de fazê-la a melhor cidade da América Latina para morar e para trabalhar. Ok. Segunda pergunta. Como o senhor vê a revisão da lei do plano diretor e da lei de uso e ocupação do solo que está em sua fase final de tramitação no Executivo? Se não for aprovada esse ano e o senhor for eleito, qual vai ser o encaminhamento que dará essa revisão? Se aprovada ainda esse ano, o senhor já pensou como seria o município nos 4 anos do seu mandato sobre essas leis? Eu estou torcendo para ela não ser aprovada. Urgentemente, nós precisamos colocar um pé no freio e compreender as nossas estruturas. O plano diretor, diante da sua composição legal, ela precisa detalhar, trabalhar, discutir todos os elementos para a gestão das estruturas do município. Saúde, educação, segurança, mobilidade, respeito à terceira idade. Então, nessa composição, nós precisamos desgastar todas as discussões possíveis com a população. O debate precisa ser amplo e nós vamos precisar utilizar dessas tecnologias que nós estamos utilizando hoje para falar aqui à distância, para que a população se envolva e participe. Eu sou do mercado imobiliário, eu ganho dinheiro com isso. E é por isso que eu tenho discernimento que se nós não tomarmos, nesse momento, uma postura firme, rígida,
em parar futuros empreendimentos, aqueles que ainda não foram aprovados, para colocarmos a coisa em ordem, para otimizarmos e organizarmos um plano diretor decente, nós vamos colocar os munícipes numa situação muito prejudicada. Não podemos subestimar a inteligência da população. Olha, diante das informações que eu estive colhendo nos últimos dias, nós temos mais de 3.000 imóveis para serem liberados nos próximos dias na cidade de Valinhos. É muita coisa. Eu estou falando, 3.000 imóveis significa mais de 6.000 carros. Quando você está nos horários de pico, logo pela manhã ou no final da tarde, não consegue entrar na cidade de Valinhos. Está faltando água. Nós não temos esgoto em várias regiões. A Croton, que é uma das maiores empresas de educação do mundo, a maior da América Latina, tem sede aqui na cidade de Valinhos. Ela está sediada numa localidade que não tem esgoto e ela precisa diariamente comprar água. Nós não podemos continuar passando essa vergonha. Eu consegui com um amigo meu, deputado federal, 450 mil de verba para desenvolvimento de estruturas para tratamento de esgoto. O dinheiro nem chegou a vir para Valinhos, porque nós não temos projeto para esse tipo de verba. Precisamos tomar um novo direcionamento. A cidade precisa de gestores que entendam a necessidade, que venham tratar as determinadas situações existentes com especialistas como os engenheiros, os arquitetos, os agrônomos, para que tenhamos, de fato, um crescimento maduro e possível. Que a população tenha condição de passar por esse crescimento, tendo a qualidade de vida e o respeito que ela merece. Vamos à terceira pergunta. Há pouco tempo foi afirmado pelo secretário de Planejamento e Meio Ambiente que Valinhos não tem problema com abastecimento de água. Contudo, nos últimos dias temos observado falta de água sistemática em vários bairros. Como o senhor vê a questão da água em Valinhos? Caso entenda haver uma deficiência, como pretende encaminhar? O senhor acredita que uma relação entre esses problemas de abastecimento e o aumento da área urbana do município gera esse problema? É muito engraçado, né? Não tem problema, a água não está na torneira porque Valinhos tem uma situação muito complexa. Durante o começo do ano falta água e no final do ano, no começo do ano sobra, no final do ano falta. Por que não foi feito cisternas? Por que não foi feito um trabalho para estímulo de sistemas de reuso dentro dos grandes condomínios? Nós sabemos o custo disso, né? Com 1 milhão e meio, nós fazemos um grande projeto e uma casa de alto padrão custa isso. Por que isso não foi feito? O DAEV é uma estrutura respeitada e vem tentando fazer o melhor para essa cidade. Eu respeito todos os profissionais do DAEV, tenho que tirar meu chapéu para os técnicos que lá trabalham, mas diante de um contexto onde nós temos uma ineficiência da iniciativa pública, até mesmo pela sua própria formatação e o excesso de burocracia, o DAEV não fez, não faz, não vai fazer. Não porque não quer fazer, não porque as pessoas não saibam fazer, não porque tem gente ruim lá, não é isso. Por causa da limitação da sua estrutura, uma autarquia. Precisamos privatizar. E trago como exemplo a telefonia no nosso país. Já pensou se nós ainda estivéssemos esperando a Telesp? Todos nós ainda na fila do plano de expansão? Lá na Europa, existem concessionárias na distribuição e tratamento de água e esgoto. São 8, 9, dependendo da região que você venha estar, e você pode escolher qual empresa a contratar. Eles disputam o mercado, disputam os valores e estão muito atuantes no trabalho de manutenção e desenvolvimento da água, porque é um produto, eles ganham dinheiro com isso. Olha, vamos pensar, se o DAEV hoje tivesse autonomia, eu duvido que ele estaria dando o seu parecer favorável para a criação da quantidade de empreendimentos que nós temos dentro da cidade de Valinhos. Precisamos tirar os penduricalhos da prefeitura, precisamos tratar com muita objetividade essa relação. Eu quero enxugar a máquina pública e para isso nós precisamos tirar as alternativas que muitos políticos utilizaram para inchar a máquina. Eu penso que a alternativa para a água em Valinhos seja a privatização da EV, desta forma, discutida de uma forma muito madura dentro do legislativo, trabalhando de uma forma muito transparente, com a participação do acompanhamento desse ato pelo Poder Judiciário, para que fique algo muito cristalino. Tenho certeza que estaremos realizando uma obra que vai colocar Valinhos em novos patamares. Okay. Quarta pergunta.
O senhor acha importante ter à frente das secretarias e diretorias técnicas profissionais formados nessas áreas? Como o senhor pretende tratar a questão dos funcionários comissionados, já que a Justiça impôs o cumprimento das regras limitando a indicação de comissionados? O senhor tem alguma proposta de modernização e informatização da gestão? Sim, e eu fico muito feliz quando eu vejo alguns concorrentes meus copiando parte dos meus projetos, tentando falar num programa de gestão 5.0 ou no desenvolvimento da interação entre munícipe e prefeitura sem compreender o que seria a forma que isso poderia estar acontecendo. Urgentemente, precisamos criar uma plataforma digital de interação e integração total. As informações das secretarias, saúde, educação, meio ambiente, cultura, fiscalização, precisam estar integradas para que o gestor tenha condição de um sistema de informação gerencial tratar a municipalidade nas ações necessárias. Por que falta estratégia? Por que falta ação? Porque falta informação. E esse sistema está disponibilizado por várias instituições, Fundação Paulista, Fundação Getúlio Vargas, para trazer um mecanismo, uma ferramenta com custo baixinho para a cidade de Valinhos. Precisamos compreender que nós não podemos colocar para trabalhar em uma instituição tão importante como a prefeitura pessoas desqualificadas. A colocação não é política, ela precisa ser técnica. Olha o governo do Zema. Zema fez processo seletivo, chamou as autarquias, chamou a AB, chamou o CREA, chamou as entidades de classe, criou uma metodologia de análise de currículo e de performance para que o governo de Minas Gerais pudesse voltar a trabalhar e se desenvolver. E os números não mentem. O governo de Minas Gerais, quando começou a tratar o reposicionamento dos seus profissionais através de um processo seletivo sério, tem dado grandes resultados. Valinhos não precisa de politiqueiros, Valinhos precisa de técnicos. A política serve para tratar determinadas questões que os técnicos não vão se envolver. Os técnicos vão para resolver. Nós não podemos aceitar o que aconteceu em governos passados, onde diretores sofriam com secretários que não sabiam nem o que estava fazendo ali. Nós precisamos tratar com carinho a coisa pública, porque quem padece é o meu filho, é os meus parentes, são os nossos filhos, são os nossos parentes. Os recursos que foram jogados fora, com excesso de comissionados, hoje faz falta. Hoje faz falta na saúde, hoje faz falta na educação, hoje faz falta na infraestrutura. Contratação precisa ser técnica. E precisamos enxugar, porque nós temos muitos secretários em Valinhos. Se é 17, 18, vamos fazer isso aí para uns 8 ou 9, né? Fazer a junção das secretarias, a lei permite essa composição, para termos aí uma otimização dessa gestão. Muita gente participando acaba às vezes prejudicando. Então vamos diminuir a quantidade de pessoas, de gestores, na união de esforços, que eu acredito que teremos uma aceleração no desenvolvimento desse projeto a partir de janeiro. Quinta pergunta. Quais as suas posições e propostas com relação à habitação para a população de baixa renda, condomínios e loteamentos fechados, APA da Serra dos Cocais, Fazenda Fonte Sônia e ocupações irregulares? Vou lhe pedir ajuda, porque essa pergunta, como ela tem muitos temas, eu quero tratar todos eles, porque todos eles são muito importantes. Então, eu vou falando um por um, e se eu esquecer, o senhor me lembra, por favor. Tá? Então, vamos lá. Habitação popular. Meu pai tem um projeto de desenvolvimento de habitação popular para a cidade, que ele tentou trabalhar em gestões passadas e não conseguiu. Esse projeto ele foi implantado em algumas cidades. Ele está implantado, por exemplo, em uma das cidades aqui pertinho, que é a cidade de Socorro, onde a iniciativa pública cede um determinado espaço para que a iniciativa privada possa construir habitações populares, para que essas habitações possam ser utilizadas por munícipes da cidade de Valinhos, pessoas que são de fato da cidade, que estão numa situação precária de desenvolvimento social, para que elas venham ganhar um tempo, venham se compor, venham se organizar no seu eixo social e familiar, e daí por diante buscar a aquisição do seu imóvel próprio. Ou seja, esse projeto lá em Socorro é chamado Projeto Betânia. Esses imóveis são colocados à disposição dos munícipes que mais precisam. O munícipe assume o custo de água, luz, IPTU e de manutenção deste imóvel. E quando ele consegue
organizar a sua situação social e profissional, ele desocupa para que outra família venha utilizar. Então, para habitação popular em específico, eu tenho esse projeto, que é um projeto desenvolvido pelo meu pai, já tratado e já testado em outras cidades. Quanto à questão do desenvolvimento de condomínios dentro da cidade de Valinhos, se nós tivermos estrutura, se nós tivermos a apreciação do mercado, por que não? Mas para isso, a gente precisa voltar lá na minha primeira fala. Para tudo, vamos entender as estruturas que nós temos, quais são as projeções que nós temos, vamos tratar aquilo que já está pronto, aquilo que está para ficar pronto, para depois pensarmos em novos empreendimentos. Se nós não tivermos essa responsabilidade, essa maturidade, nós colocaremos a cidade em situações insanáveis. Nós não conseguiremos resolver no futuro. Então, essa é uma medida extremamente necessária. Serra dos Cocais, precisamos rever diversas situações, né? Eu acho que precisávamos de desenvolver determinada exploração em áreas que de fato ofereciam essa possibilidade, ok, isso já foi feito, mas eu estou vendo uma sede, uma gana de muita gente explorar áreas que não podem ser exploradas, precisam ser preservadas. A nossa água depende disso, o desenvolvimento do turismo na nossa cidade, do ecoturismo depende disso, então precisamos rever, e o plano diretor é a ferramenta para essa revisão. Na questão da fonte Sônia. Veja, eu estou escutando há muitos anos as negociações para a exploração comercial daquela região. Então, acredito nessa tendência e acredito que as coisas devem estar muito adiantadas, porque é uma fala que é constante ao longo dos últimos 8 anos. Diante desse contexto, depois de tratarmos este plano diretor, que precisa ser feito de forma muito responsável, devemos sentar com todos aqueles que estão interessados em fazer esse desenvolvimento e criarmos os termos de ajuste de conduta. Quais serão as contrapartidas? Qual será o benefício da cidade de Valinhos? Nós não podemos aceitar empreendedores virem para a nossa cidade, desenvolverem os seus empreendimentos dentro de uma questão técnica, porém, não pensarem em como auxiliar no desenvolvimento desse produto dentro da nossa municipalidade e as estruturas existentes. Isso precisa ser uma composição de muita harmonia. Nós temos vários bairros ali naquela região. Como é que vai ser a questão da mobilidade? Como vai ser o fluxo dos carros? Como vai ser a questão do desenvolvimento do turismo? Como vai ser a questão do desenvolvimento dos empreendimentos? Isso precisa estar muito bem trabalhado, muito bem tratado. Nós não podemos olhar para um empreendimento desse sem pensarmos nas suas consequências. E não podemos aceitar como obra de contrapartida uma reforma esdrúxula, como aquela que foi feita lá na Washington Luiz. Eu não estou falando mal de ninguém, de nenhum gestor, de nenhuma construtora, de nenhum técnico. Eu estou dizendo que não podemos continuar achando que a população não sabe fazer conta. É só olhar lá nos números que foram informados. Eu trabalho no segmento, qualquer profissional recém-formado em engenharia e arquitetura sabe que existe uma composição estranha. Enfim, essa situação precisa ser trabalhada com muita seriedade e o tempo não pode estar sobre o comando do empreendedor. O tempo deve estar sob o comando do gestor municipal. Então, se precisarmos de 1 ano para desgastar esse assunto, vamos usar 1 ano. Se precisar de 4 anos, vamos utilizar os 4 anos. O tempo quem vai fazer é o município. Não podemos aceitar qualquer tipo de pressão externa. Faltou algum dos elementos aí da pergunta? Ocupações irregulares. Ocupação irregular. Precisamos resolver isso. Todos nós sabemos que nós temos um projeto Cidade Legal estruturado pelo governo federal que tem como apoio a Justiça do Estado de São Paulo e as autarquias, uma delas o Crescisp. Eu participei de vários eventos, de vários projetos do Cidade Legal para auxiliar na organização documental e na legalização de imóveis. Nós precisamos tratar isso dentro da cidade de Valinhos. Eu sei da existência de alguns projetos, de algumas leis já aprovadas, que os legisladores dos últimos anos trataram lá na Assembleia Municipal, mas que nós precisamos estender isso para o restante de imóveis que estão irregulares, entender como tratarmos de uma forma individualizada, talvez, até mesmo para nós colocarmos a nossa cidade numa situação comercial. Temos uma grande procura de imóveis na cidade de Valinhos. Eu trabalho no segmento, eu sei disso. Mas nós temos alguns entraves, porque muitos imóveis ainda não têm documentação. Então precisamos tratar.
Isso é uma forma de nós auxiliarmos as famílias valienses a conseguir fazer o uso do seu capital, da sua estrutura, da sua propriedade. É muito importante. É extremamente relevante tratarmos sobre desenvolvimento de proposituras para auxiliar a regularização de imóveis. Estamos com um tempinho ainda. A última pergunta, então. Como o senhor vê os conselhos municipais e a participação popular, tanto nas decisões quanto na fiscalização das ações do governo? O senhor seria a favor de alteração nas legislações dos conselhos, tipo para aprovação de matérias por 2/3 dos componentes? Hoje é 50%, 50%. Eu sou favorável de nós alterarmos, sim. Precisamos ter a maioria. Essa composição de 50-50 coloca a municipalidade de uma forma muito fragilizada diante de necessidades ou vontades de grupos particulares, de grupos que vão se manifestar por questões de um imperativo muito direcionado. Nós sabemos como a coisa funciona. Então, precisamos tratar as comissões, os conselhos com a maioria. Nós precisamos fazer essa alteração. E as cidades que fizeram essa alteração possuem dispositivos de segurança. Os munícipes estão mais tranquilos, porque eles sabem que diante das discussões, no calor das discussões, se não tiver a maioria, a situação fica por ali. Ela não vai evoluir. Valinhos, por muito tempo, ficou inerte diante de questões que eram extremamente relevantes. E tudo isso que nós estamos tratando aqui são questões técnicas. Quem trabalha na área sabe o que eu estou falando, poxa vida. Eu não inventei a roda, não. Isso aqui é nós colocarmos a cidade no jogo. A cidade está fora do jogo. A cidade está sendo usurpada. Eu não estou falando mal de gestor, não estou falando mal de grupos. Estou falando que as estruturas estão apropriadas para aquele que quer tirar proveito. Vamos ter que mudar o jogo. O munícipe tem que respirar com tranquilidade, sabendo que o seu gestor, que os seus técnicos estão cuidando por aquilo que é dele. Precisamos acabar com todas as composições que afrontam os munícipes. E isso deve iniciar nos conselhos e nas comissões, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Então, essas eram as perguntas que queríamos fazer. E abrimos agora um espaço, mais uns 3 minutos, para as suas considerações finais. Bom, eu fico muito feliz de poder participar desse tipo de evento. Como eu falei, eu represento dois conselhos. E um deles, eu faço o trabalho de delegado, tratando diariamente o mercado para impedir que profissionais ruins venham... que bandidos venham prejudicar os bons profissionais. E é dessa forma, é com esse sentimento, é com essa postura, é com essa rigidez que eu quero estar dentro da prefeitura para fazer a mudança que Valinhos precisa. De nada adianta eu trazer a minha fala e os senhores, alguns, diante de um contexto particular, desses que estarão nos assistindo nos próximos dias, os telespectadores aí desse vídeo, gostarem das ideias e não interagir. Nesse momento eu preciso de voto, preciso de ajuda. O meu grupo não usa fundo eleitoral, não usa fundo partidário. Nós estávamos alocados dentro do Partido Novo e por questões particulares do Partido Novo nós ficamos sem partidos. Mas nós não desistimos da cidade de Valinhos. Disseram que nós não teríamos grupo para disputar essas eleições. Nós conseguimos grupo. Disseram que nós não conseguiríamos partido para disputar as eleições. Nós conseguimos o partido. Disseram que nós não conseguiríamos o registro, não conseguiríamos desenvolver um plano de gestão condizente com as necessidades da cidade. Nós conseguimos. Durante a pandemia, diante de uma discussão, pessoas da prefeitura disseram que nós só falávamos, que nós não fazíamos nada. Eu consegui trazer R$187 mil de recursos para comprar insumos da saúde. O único que na hora da pandemia conseguiu trazer dinheiro para Valinhos. Então eu digo, eu preciso do seu apoio, você que está me assistindo, preciso do seu voto. Assim como disseram que eu não ia conseguir nada disso que eu consegui, eu digo, eu vou fazer de Valinhos a melhor cidade da América Latina para morar e para trabalhar e para morar, sem dúvida nenhuma. Agradeço a oportunidade e fico à disposição dos senhores caso surja alguma dúvida ou alguma questão para nós trabalharmos ou tratarmos. Bom, assim encerramos essa entrevista, agradecendo a sua disponibilidade e desejamos ao senhor uma boa sorte nessa disputa. Gostaríamos também de ressaltar que
como em todas as outras oportunidades, independentemente de partido ou ideologia, a Associação de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Valinhos se coloca à disposição para auxiliar nos assuntos que nos competem, visando o bem-estar da sociedade valinhense e do município. Então, mais uma vez, agradecemos a participação do candidato e desejamos uma boa sorte nessa reta final aí. Agradeço, um forte abraço a todos vocês. Obrigado.